Os vestibulares militares são sempre muito desafiadores e a prova da AFA, Academia da Força Aérea, não é uma exceção. E para mostrar para você que os candidatos que encaram esse desafio são os heróis, vamos dar uma olhada numa questão casca-grossa da AFA 2026. Fica comigo até o final e depois comenta se você resolveria essa. Então o enunciado já começa apavorando. Olha só, sejam x1, x2, x3 e x4, quatro raízes do polinômio, um polinômio do quarto grau, com x4 menor que x3, menor que x1, menor que x2. Considere, olha só, no círculo trigonométrico os arcos α1, α2, α3 e α4 definidos por seno de α1 é igual a x1, que é uma raiz desse polinômio, seno de α2 é x2 e assim por diante, com α1 menor do que α2, α3 e α4, e esses quatro pertencentes ao intervalo de 0 a 2π. Considere também A, B, C e D os pontos das extremidades dos arcos α1, α2, α3 e α4. Tá vendo que o negócio é para te confundir, né? Respectivamente, no sentido anti-horário, com origem no ponto de coordenadas 1 e 0. Olha só, analise as afirmativas a seguir. Aí ele pergunta se x1, x2, x3, x4 é uma PG, mistura PG, mistura PA, e depois ele pergunta a área do polígono ABCD, se é igual ou não a raiz de 3 unidades de área. Vamos com calma, vamos devagar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar, de alguma forma, resolver e achar as raízes desse polinômio aqui. Mas esse não é tão complicado, porque se você tem x à quarta, x ao quadrado e aqui não tem nada, você pode fazer uma substituição de x à quarta e x ao quadrado por uma outra variável, de tal forma que você transforma essa equação, esse polinômio, num polinômio de segundo grau, que você pode resolver por Bhaskara. Então veja bem, a gente vai fazer uma transformação aqui, ó. A gente vai chamar x ao quadrado de y. Se eu fizer x ao quadrado valendo y, eu vou ter esse polinômio aqui, em vez de um polinômio com x, eu vou ter um polinômio com y, e a equação, esse polinômio igual a zero, vai ficar o seguinte, ó, se x ao quadrado é y, então esse daqui vai ser y. Se eu elevar x ao quadrado de novo, eu vou ter x à quarta, então esse vai ser y ao quadrado. E aí a gente vai ter uma equação, quando a gente igualar a zero para achar as raízes, a gente vai ter a seguinte equação, y ao quadrado menos 5 quartos de x ao quadrado, que é y, mais 1 quarto igual a zero. E aí eu posso multiplicar toda essa equação por 4, só para simplificar e tirar esses denominadores, vai ficar 4y ao quadrado menos 5y mais 1 igual a zero. E agora a gente resolve por Bhaskara, certo? Ou por Bhaskara, ou por... poderia ser soma e produto também, mas é mais fácil você fazer por Bhaskara aqui, porque esse número que está multiplicando y ao quadrado é 4. Então vamos lá, vamos resolver isso daqui, vamos ver como é que fica a resolução. Fica y igual menos b, vai ficar 5, mais ou menos raiz quadrada de menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 4 vezes 1 vai ficar menos 16, e tudo isso dividido por 2a, no caso a é 4, vai ficar 8. Então, a gente pode dizer que essa equação do segundo grau vai ter as seguintes raízes. Vamos separar aqui as raízes, e a gente vai ter dois valores para y, certo? Então vamos lá. Eu vou ter y1 e y2. Vamos lá, vamos tentar fazer o mais de cabeça possível, porque a gente vai precisar de bastante espaço aqui para resolver o resto da questão. 25 menos 16 é 9, raiz quadrada de 9 é 3, então eu vou ter 5 mais 3 sobre 8 e 5 menos 3 sobre 8. Vamos fazer um menos primeiro? Vai ficar 5 menos 3 sobre 8, isso vai dar, 5 menos 3 é 2 por 8, né, 2 sobre 8, e aí a gente vai ter então 2 sobre 8, simplificando por 2, vai ficar 1 sobre 4. E esse y2 aqui, o segundo valor de y, vai ser 5 mais 3, que é a raiz quadrada de 9, 5 mais 3, que vai dar 8, ou sim, vamos colocar assim, ó, 5 mais 3 sobre 8. E aí vai ficar 8 sobre 8, vai dar 1. Bom, isso são os valores de y, mas eu preciso lembrar que ele não me perguntou y, ele perguntou x, né? Então a gente vai ter, para esse valor de y, a gente vai ter 1 quarto como o valor do y aqui, eu vou ter que voltar nesta equação, x ao quadrado igual a y, e achar dois valores de x. Então vamos lá. Posso dizer que se x ao quadrado for igual ao primeiro valor de y, que é 1 sobre 4, então eu vou ter dois valores para x. Vai ficar x igual e x igual. Aqui a gente vai ter raiz quadrada de 1 quarto, tá? Raiz quadrada de 1 quarto, quando você passa para o outro lado, você não pode esquecer que é mais ou menos. Eu não posso passar só a raiz, tá? Então eu posso dizer que esse x ao quadrado igual a 1 quarto vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre
4. Bom, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, então isso aqui vai ficar mais meio e menos meio. Vamos colocar na ordem, menos 1 sobre 2 e mais 1 sobre 2. Entendeu? Que a gente passa mais ou menos para a raiz quadrada aqui, porque os números que ao quadrado dão 1 quarto são menos meio, que ao quadrado dá 1 quarto, e mais meio, que ao quadrado dá 1 quarto também. Então eu tenho aqui dois valores para x. O primeiro valor é menos meio, o segundo valor, na ordem não interessa, tá? O segundo valor é mais meio. Bom, mas isso se x ao quadrado for igual a 1 quarto. A gente já fez essa. Agora, se x ao quadrado for igual, vamos fazer aqui do lado, tá? Se x ao quadrado for igual a 1, então aqui eu vou ter x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Portanto, eu vou ter x igual. Eu vou ter dois valores para x, mais raiz de 1 e menos raiz de 1. Eu posso colocar menos 1 e mais 1. Tudo bem. Você viu que eu não coloquei x1, x2, x3 e x4 porque ele definiu uma ordem para essas quatro raízes. Ele diz que x4 é a menor das raízes. Olha lá, x4 é menor que x3, que é menor do que x1, que é menor do que x2. Então eu vou ter quatro raízes aqui, mas a ordem delas eu vou ter que respeitar essa ordem de crescimento. A menor é x4. Então, a menor delas, entre menos meio e menos 1, a menor é menos 1, né? Então, o menor deles vai ser x4. Olha só, x4 equivale a menos 1. Depois, a segunda menor é x3, que é o outro valor negativo aqui, né? x3 vai ser menos meio. Depois x1 e depois x2. Então, vamos lá. Entre meio e 1, a menor delas, né, entre meio e 1, a menor é essa. Essa daqui vai ter que ser o x1, que é menor do que o x2, e x2 é a maior de todas. x2 é que vai ser mais 1. Então eu tenho x1, x2, x3 e x4. Agora, o que a gente vai fazer? Eu prefiro que a gente liste essas quatro raízes aqui, ó, na ordem. Então, x1 vale meio, x2 vale mais 1, x3 vale menos meio, e x4 é igual a menos 1. Tudo bem. A gente tem as quatro raízes na ordem que ele falou aqui. Essa primeira parte do enunciado já foi resolvida. Agora, eu vou fazer o seguinte, a gente vai apagar essa parte de cima que a gente só usou para resolver essa equação, achar as quatro raízes. Esta parte daqui eu vou manter, eu vou deixar aqui no cantinho, para a gente poder consultar quando for necessário, e a gente vai trabalhar agora com a segunda parte, onde ele fala no círculo trigonométrico, certo? Então eu vou apagar essa parte aqui, vou deixar só a lista das raízes na ordem correta, e a gente vai começar a mexer agora com o ciclo trigonométrico. Vamos lá. Pronto, apagada a parte que não interessa mais, agora a gente já tem o x1, x2, x3 e x4 na ordem. Agora vamos dar uma olhada boa nessa parte aqui, ó. Considere, eu já desenhei um círculo trigonométrico aqui, os arcos α1, α2, α3 e α4 dados por seno de α1 é igual a x1. Opa, então peraí, essa daqui, ó, esse daqui é o seno de α1. Esse daqui, ó, seno de α2 é igual a x2, seno de α3 é igual a x3 e assim por diante. Então esse aqui é o seno de α2, esse aqui é o seno de α3 e esse é o seno de α4. Muito bem, no círculo trigonométrico, esses dois aqui, ó, esse e esse, já são muito mais fáceis de você visualizar, porque o valor que tem seno igual a 1, se o seno de α2 é igual a 1, que é o x2, então a gente sabe que o único valor entre 0 e 2π que tem seno igual a mais 1, só vai ser esse daqui, certo? A gente pode colocar aqui 90 graus ou π sobre 2 radianos. Bom, seno é a altura, lembrando isso, né? Seno é a altura do ponto. Se o raio do círculo é 1, então daqui do centro, do meio aqui, ó, subindo 1, eu só tenho um ponto nesse círculo que tem altura igual a 1. Portanto, se o seno de α2 é igual a 1, então o seno de 90 graus equivale a 1. Eu já sei que esse vai ser o ponto α2. α2 com certeza está lá em cima. A mesma coisa acontece para o seno de α4. α4 tem seno igual a menos 1. O seno igual a menos 1, quando a gente desce uma unidade aqui a partir do zero, lá embaixo, nos 270 graus, a gente vai ter o α4, que é esse valor que tem seno igual a menos 1. Então o α2 está aqui, o α4 está lá. Agora resta a gente saber onde é que está o α1 e o α3, porque a gente não sabe ainda quais são as posições desse α1 e α3, mas eu sei que o seno de α1 vale mais meio. Se o seno é a altura do ponto, eu tenho dois pontos que têm altura igual a mais meio. Vamos marcar meio aqui, ó, bem no meio, entre o 0 e 1, bem no meio, a gente vai ter uma altura igual a meio aqui, ó. Esta altura aqui é meio, certo? Então, no círculo trigonométrico, eu tenho um ponto aqui que tem altura igual a meio, certo? Então, isso aqui é meio, tá?
E esse outro ponto também tem altura igual a meio. Mas pensa comigo, peraí, esse é o seno, aqui eu estou falando do α1 que tem seno igual a meio. O α1, ele disse aqui que existe uma ordem entre esses arcos, do zero até o 2π radianos. Veja que ele está só na primeira volta, né? Então do 0 até o 2π radianos, que é do 0 até o 360, esse daqui que coincide com 360 graus, que coincide com 2π radianos, certo? Então na primeira volta, ele diz que o α1 é menor do que o α2. Se o α2 é 90, o α1 não pode estar aqui. Concorda? Ele não pode estar nessa posição, porque senão ele seria maior, ele seria este 180 graus aqui, ó. Se eu voltar 30 graus, aí eu já estou me adiantando, né? Porque quando o seno é igual a meio, eu posso ir do 0 até o 30 graus, subindo 30 graus aqui, né? Então, subindo 30 a partir do 0, eu vou ter o seno de 30 graus, que é igual a meio, certo? Bom, mas o seno de 30 é meio, então o seno de 180 menos 30, pela simetria do triângulo, 180 menos 30 vai ser 150 graus. Mas eu não posso dizer que o α1 pode valer 150. Por quê? Porque o α1 tem que ser menor do que o α2. Então, eu só posso pegar esse do primeiro quadrante, para que a gente tenha aqui, ó, α1 igual a 30 graus, depois o α2 igual a 90, e assim por diante, certo? Assim como o α3, que tem que estar entre α2 e α4, ele só pode estar aqui, ó, nessa partezinha, ele não pode estar à direita aqui desse α4, certo? Porque a ordem dele está definida. O α1 está aqui, o α2 está lá, agora vem o α3 e o α4 está aqui embaixo. Aqui não pode ter nada nessa parte do círculo, certo? Bom, então vamos lá. Só faltou agora a gente definir o α3, porque o α1 com certeza é 30 graus. Eu posso aqui pensar também em radianos, tá? Se a gente quiser transformar 90 graus em radianos, só para ficar igual a esse 0 a 2π aqui, né? Aqui vai ser π sobre 2 radianos, que é 90 graus. Aqui vai ser π sobre 6 radianos. Por que π sobre 6? Porque π radianos é 180. 180 por 6 é que vai dar 30, certo? Então π sobre 6 radianos, π sobre 6, π sobre 2. E daí a gente precisa achar o α3, e esse α4 é π mais π sobre 2, vai ficar 3π sobre 2 radianos. Importante para quem vai fazer vestibulares militares já conhecer de cabeça, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, como as extremidades dos quadrantes. E também 30, 45, 60, né? Π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, que são os três valores notáveis aqui no primeiro quadrante. Bom, mas saindo agora e voltando para α4. α4 a gente já viu, agora o α3. O α3 tem seno, aqui ó, seno igual a menos meio. Peraí, se eu subir meio, eu estou subindo aqui 30 graus ou voltando 30 graus, eu vou encontrar esses dois pontos, certo? Agora, quais são os dois pontos que têm altura igual a menos meio? Se a gente pegar aqui bem no meinho, entre o 0 e o menos 1, a gente também vai ter uma situação assim, ó. Estes dois pontos, tanto esse quanto esse, tem seno igual a menos meio. Ele vai do 0 para baixo e percorre metade de um raio, certo? Aqui. Então, o que a gente pode dizer desse valor aqui, ó? Esse daqui pode ser o α3 ou esse pode ser o α3. Vamos pensar assim? Então, o α3 tem seno igual a menos meio, o α3 pode estar aqui ou o α3 pode estar aqui. Mas ele disse que o α3 tem que ser menor do que o α4 e maior do que o α2. Quer dizer, ele tem que estar entre o α2 e o α4. O α2 está aqui, o α4 está aqui. O α3 só pode ser este valor que está aqui do lado esquerdo. Ele não pode ser maior do que o α4. Concorda? Então esse α3 não pode ser aqui, assim como o α1 não podia estar aqui na esquerda, né? Esse α3 tem que estar aqui na esquerda. E a gente sabe que ele vai valer quanto? Peraí, se eu subo 30 graus, eu subo a altura, vai ser igual a meio, certo? Esta altura aqui, ó, vai ser de mais meio se eu subo 30 graus a partir do 0 ou volto 30 graus a partir de 180. Como é que eu chego meio para baixo? É a mesma coisa. Ou eu volto 30 graus aqui do 360, que daí vai dar 330, que não me interessa esse ponto aqui, ou eu vou 30 graus a partir do 180 graus. Então, mais 30 graus aqui, vai ficar 180 mais 30, vai dar 210 graus. Já que a gente já fez os outros, né, em radianos, vamos pensar quanto é 210 graus em radianos? Vamos fazer uma continha rápida aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei o 180, que é π radianos, e somei 30 graus. A gente sabe que 30 graus é π sobre 6. Então é π mais π sobre 6. Opa, tira o mínimo aqui, 6. 6 dividido por 1 dá 6 vezes π, dá 6π. Mais π, 6π mais π, tirando o mínimo, vai ficar 7π sobre 6. 7π sobre 6 radianos, ou 210 graus, que é 180 mais 30. Esse é o valor do α3. Então a gente já achou α1, α2, α3 que está aqui embaixo e α4. Deixa eu marcar aqui bem bonitinho em azul, um pouquinho maior, ó. α1 está aqui, α2 está aqui, α3 está aqui,
e alfa 4 está aqui embaixo. Esses são os 4 pontos que nos interessam nesse círculo trigonométrico entre 0 e 360 graus, ou entre 0 e 2π radianos, que é o que ele pediu. Considere também os pontos, agora não tem mais muito o que enrolar, A, B, C e D, os pontos de extremidades nos arcos alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4. Então ele deu nomes para esses pontos. Ele diz que esse é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C e esse é o ponto D. Onde é que eu escrevo aqui? Não tem nem lugar, ó. Esse é o ponto D, certo? Então você vai ter A, B, C e D, os 4 pontos aqui que tem esses valores de seno, que tem esses valores das raízes do polinômio lá. Tudo isso que a gente fez até agora é para nos preparar para estas 3 afirmativas. Ele está dizendo que esta afirmativa aqui, ó, x1, x2, x3 e x4 é uma PG. Peraí, x1 é meio, x2 é 1, x3 é menos meio e x4 é menos 1. Ele está dizendo que isto é uma PG. Mas espera aí, você sabe que PG começa num determinado número, que é o primeiro termo da PG, e multiplica esse número por uma razão constante para chegar no próximo, no próximo, no próximo. Aqui a gente já consegue perceber de cara que não é PG, pensando só nos sinais, mas depois a gente já vê também qual seria a razão e por que não é. Veja, se ele é mais, menos e menos, o que acontece? Esse primeiro termo é positivo, certo? Quando eu multiplico por alguma coisa para chegar no segundo termo, eu tenho que multiplicar por um número positivo também, para dar mais 1, concorda? Mais vezes mais vai dar mais. E daí, se eu multiplico por um número positivo, não pode dar menos meio, certo? Então, se eu multiplico por um determinado valor aqui, esse sinal de menos e esse sinal de menos, com certeza já inviabilizam, já tornam essa PG impossível nesse caso. Mas por quanto eu tenho que multiplicar meio para chegar no 1? Concorda que eu tenho que multiplicar por 2? Meio vezes 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, então você vai ter o próximo termo que seria 1. Se fosse uma PG, vezes 2 de novo, daria o próximo termo. Então seria meio, 1 vezes 2 dá 2, vezes 2 dá 4, certo? Então isso não é uma PG de jeito nenhum, portanto ele está dizendo que é uma PG, essa primeira afirmativa aqui é falsa. Tudo bem? Agora ficou mais simples desde que a gente entenda esse enunciado muito complicado, né, no começo aqui. A sequência alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4 é uma PA. Vamos pensar primeiro em graus, porque se for uma PA em graus, vai ser uma PA em radianos também, já te explico isso. Mas vamos pensar primeiro em graus, só para você perceber que isso aqui está furado também. Quais são alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4, que são os 4 arcos que a gente tem de 0 a 360 graus? Ora, se eu pensar em graus, 30 graus é o primeiro arco, alfa 1. Alfa 2 é 90 graus. Alfa 3 vai ser 210 graus. E alfa 4 vai ser 270 graus. Ele está dizendo que isso é uma PA. Então, de novo, vamos lembrar o que é uma PA. E você sabe que numa PA você começa no primeiro termo e você soma um valor constante, que a gente chama de razão, para chegar no próximo. 30 mais quanto que vai dar 90? 30 mais 60 graus vai dar 90 graus. Bom, esse 90, se eu somar 60 de novo, mais 60 dá 210? Não dá, né? Dá 150. Então, 30 mais 60, 90 mais 60 daria 150 e não o 210. Portanto, não é uma PA. Ele não tem uma razão constante. Esse daqui furou. Então, a gente não pode dizer que isso aqui é uma PA. Se você pensar em radianos, a diferença deles em radianos também não forma uma PA. É só você pensar na seguinte sequência. π sobre 6, π sobre 2, 7π sobre 6 e 3π sobre 2. Tá? Se você fizer aqui do π sobre 6 até o π sobre 2, você vai encontrar π sobre 2 menos π sobre 6, π sobre 2 menos π sobre 6, isso aqui tirando o mínimo vai ficar 6, 6 por 2 dá 3 vezes π dá 3π, 6 dividido por 6 dá 1, menos π. Então aqui vai ficar 2π sobre 6, ou π sobre 3. Percebe que a gente está fazendo a mesma conta que a gente estava fazendo em graus? Π sobre 3 radianos, π radianos é 180 graus, 180 por 3 dá 60. Então eu acabei de achar essa razão igual a 60 graus aqui, ou π sobre 3 radianos. Então se eu pegar o π sobre 6 e somar 60 graus, somar π sobre 3 radianos, eu vou chegar no π sobre 2. Agora, se eu fizer esse π sobre 2 e somar novamente π sobre 3, π sobre 2 mais π sobre 3 vai dar 7π sobre 6? Acho que não. Vai ficar 6, aqui vai ficar por 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3π, e 6 por 3 dá 2, mais 2π. Então, isso aqui daria 5π sobre 6, e não 7π sobre 6, que seria o próximo. Então a gente pode fazer o raciocínio em graus, que é muito mais fácil, ou o raciocínio a gente pode fazer em radianos também.
Perceba qual seria a razão aqui, some para chegar no próximo e a gente não vai ter 7π/6, vai ter 5π/6 aqui, né? 5π/6. Portanto, não pode ser considerado uma PA. Pô, mas então essa daqui também é falsa, porque ela não é uma PA, tanto em graus quanto em radianos, se a gente quiser pensar, né? Mais fácil pensar em graus. Será que vai ter alguma que é verdadeira? Vamos dar uma olhada nessa próxima aqui, ó. A área do polígono ABCD é igual a raiz de 3 unidades de área. Pera aí, polígono ABCD. Vamos desenhar um polígono aqui, ó. Esse polígono que eu vou desenhar aqui em laranja, olha só. Esse polígono ABCD, se é um polígono, ele é fechado aqui. Ele quer saber a área deste polígono aqui, ó. Isso tá me parecendo ser um retângulo, mas a gente precisa primeiro enxergar direitinho o que é esse polígono e poder calcular a área dele. Bom, para fazer isso, eu vou de novo apagar algumas coisas ali que estão atrapalhando o nosso raciocínio para que a gente consiga achar a área desse polígono e ver se realmente é raiz de 3 unidades de área ou se as 3 afirmações são falsas. Eu só digo uma coisa para você. Você está fazendo o vestibular da AFA, você não quer perder tempo, você já perdeu um tempão para fazer esse exercício e você já sabe os valores de x1, x2, x3, x4, alfa1, alfa2, alfa3, alfa4. Você já sabe que essas aqui são falsas. Então, talvez essa seja verdadeira ou não. Dá uma lida nas afirmativas. Nenhuma afirmativa é verdadeira. Beleza, pode ser que seja, né? Se o 3 for falso. Ou então apenas uma é verdadeira, se a 3 for verdadeira. Essa e essa você já não vai marcar de jeito nenhum. Portanto, até agora você já resolveu 50% das chances, você já tem de acertar essa questão. Então, acabou o tempo. Nesse momento de prova, você vai chutar A ou B. Não vai chutar nem C nem D. Claro que você vai olhar para as afirmativas antes de marcar, tá bom? Então vamos lá, vamos apagar tudo que não interessa e eu vou deixar só aquilo que interessa para a gente poder enxergar como resolver a afirmativa número 3. Pronto, eu apaguei bastante coisa que não interessava pra gente e agora a gente vai enxergar o que ele está pedindo. Olha só, área do polígono ABCD. Como eu mostrei para vocês, ele está querendo a área deste polígono aqui. Tá? Só que eu vou te mostrar uma coisa, não vale a pena a gente ficar achando a área dele inteiro, tá? É mais fácil que você ache a área só desse triângulo aqui, que é metade desse polígono, porque esse triângulo da direita é exatamente igual a este outro triângulo aqui da esquerda. Então a gente vai fazer a área de metade dessa figura aqui e depois fazer vezes 2. Mas o que a gente precisa ainda enxergar para poder fazer a área, e não falta muita coisa, é que este triângulo aqui, ó, se a gente pensar, esse ângulo aqui, esse ângulo, ele é um ângulo inscrito numa circunferência, né? Então ele tem aqui o vértice na circunferência e ele está olhando para um arco que vale 180 graus, porque aqui passa pelo meio. BD é um diâmetro dessa circunferência. Se esse arco mede 180 graus, o ângulo que olha para o arco de 180, sendo inscrito, ele vale metade do arco para o qual ele está olhando. Se o arco é de 180 graus, o ângulo é de metade de 180, ou seja, ele vai ser um ângulo de 90 graus. Então, este triângulo da direita aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Enxerga isso? É um triângulo retângulo e ele está olhando, então, esse ângulo de 90 graus está olhando para um arco de 180 graus. Eu vou apagar isso que a gente fez agora e aí a gente vai poder enxergar, sabendo que esse ângulo aqui é um ângulo reto, esse ângulo aqui é um ângulo reto, esse daqui também está olhando para um arco de 180 graus aqui do outro lado, enxerga? Então esse ângulo também é de 90. Sim, esses dois triângulos são exatamente iguais, só que um está virado em relação ao outro, né? Esse ângulo aqui é igual a esse, e esse ângulozinho aqui é igual a esse ângulozinho aqui, certo? Então são dois triângulos congruentes, dois triângulos exatamente iguais, só que um está girado em relação ao outro, está invertido, né? Um está virado para cima, o outro está virado para baixo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, a área do polígono ABCD vai ser duas vezes, eu vou colocar aqui, ó, área de ABCD, desse retângulo, na verdade é um retângulo, né? Porque esse aqui vai ser um ângulo de 90 também, esse aqui também vai ser um ângulo de 90. Então a área desse retângulo ABCD vai ser duas vezes a área de um desses triângulos, já que cada triângulo é metade do retângulo inteiro. Então a gente pode dizer que é duas vezes, por exemplo, a área do triângulo ABC. Certo? Então este triângulo ABC aqui da direita vezes 2 vai dar a área do polígono ABCD. Tudo bem, agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a enxergar este triângulo ABC, eu até prefiro colocar ele da seguinte posição, olha só, se a gente colocar aqui o triângulo desse jeito, a gente vai enxergar melhor como é que eu quero calcular a área desse triângulo aqui. Veja, eu girei o triângulo, tá? Eu fiz assim, ó, esse aqui vai ser o ponto D, que tá aqui, este daqui de cima, que tem o ângulo de 90 graus, eu coloquei aqui,
virei ele, e aqui vai ficar o ponto B. Enxergou essa rotação que eu fiz, né? Eu fiz esse triângulo aqui girar nesse sentido para deixar isso daqui, ó, na horizontal, essa base BD. Então a gente ficou com DAB desse jeito, tá bom? Bom, muito bem. O que é BD? Esse daqui é o diâmetro e a gente está pensando num círculo trigonométrico. Pera aí, o círculo trigonométrico tem raio igual a 1. Raio igual a 1. Então, de B até D, a distância aqui vai ser de 2. É 1 mais 1, são 2 raios. Tudo bem? Então, de B até D, eu tenho raio para cima, raio para baixo. Então, aqui vão ser 2 raios e cada raio vale 1. Aqui esta distância é 2. Peraí, eu já tenho a área do triângulo ABD. Se eu tiver a base e eu tiver esta medida aqui, que a gente chama de altura. Eu vou traçar aqui em vermelho, essa altura do triângulo retângulo, certo? Esta altura aqui, ó, vou chamar de Hzinho. Onde é que ela aparece aqui, ó? Ela aparece aqui, ó, ela aparece deitada, certo? Esta vai ser a altura que a gente pode chamar de Hzinho. Quando ela aparece aqui é do A até essa base BD. Essa altura aqui, se eu tiver altura, eu tenho área, base vezes altura sobre 2. E esta altura, eu te convido a olhar de novo para o círculo trigonométrico. Este não é o arco de 30 graus? O que seria o seno dele? O seno é a altura desse arco, é esta medida aqui que a gente já fez, que é igual a meio. Seno de 30 é meio. Mas o que seria o H para esse ângulo de 30 graus aqui, ó, para esse arco de 30? O H é justamente o quanto ele foi para a direita, certo? Quanto que ele vai para a direita? Se a gente lembrar que cosseno de 30 graus, o que é o cosseno? É o que ele vai desta paredinha aqui para a direita. Para alguns enxergam isso na projeção aqui na base, né? Este daqui seria o cosseno de 30 graus. Essa medida H, é justamente o cosseno de 30 graus, é o quanto ele foi para a direita. Mas a gente sabe que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ora, se essa medida aqui é a raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30 graus, então quando eu viro ele, esse H não vai mudar de tamanho. Continua sendo raiz de 3 sobre 2. E para achar a área do triângulo ABC, não é ABD aqui, olha só a besteira que eu fiz. Ainda bem que eu olhei antes isso. Então vamos lá. A área do triângulo ABCD é a mesma coisa que 2 vezes a área do triângulo ABD aqui, certo? Agora ficou certinho. Então vamos lá. Agora sim que eu percebi quando eu fui escrever isso aqui. A área do triângulo deste triângulo ABD vai ser igual ao quê? Base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2, a área do triângulo. A base dele é 2, tá aqui, ó. A altura dele é raiz de 3 sobre 2. E tudo isso dividido por 2. Posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é a área deste triângulo que aparece aqui do lado direito. Raiz de 3 sobre 2 é a área desse triângulo. Mas eu posso dizer que para o lado esquerdo, agora vamos pintar aqui de cinzinha, tá? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho outro triângulo que é exatamente igual, que tem área raiz de 3 sobre 2 também, porque é a mesma área, né? Desse daqui e desse. Se quiser fazer base vezes altura sobre 2, mesma coisa, você vai ter essa como altura. Então, posso dizer a partir daqui que a área do polígono ou do quadrilátero, do retângulo ABCD vai ser igual a 2 vezes a área do triângulo ABD. Mas a área do triângulo ABD a gente já calculou, é a raiz de 3 sobre 2. Portanto, você corta aqui e vai ficar só a raiz de 3. A área do triângulo do polígono ABCD é igual a raiz de 3. A área do polígono ABCD é igual a raiz de 3 unidades de área, porque a gente não está falando de centímetro, metro, qualquer coisa, né? Então, raiz de 3 realmente é a área deste polígono ABCD. Portanto, a gente tem pelo menos uma afirmativa verdadeira, e aí apenas uma afirmativa é verdadeira, e a gente só vai poder marcar aqui a letra B. Letra B é o gabarito dessa questão. Imagine você resolvendo uma prova da AFA e você tendo que lidar com um enunciado doido desse, né? Apesar da dificuldade dos conceitos que a gente trabalhou não ser tão complicado assim, o que é mais complicado é você ter pouco tempo para fazer muitas questões e enunciados assim como esse, onde você tem que resolver uma equação do 4º grau, depois você tem que enxergar no círculo trigonométrico, aí você tem que trabalhar com PA e PG e ainda tem que trabalhar com áreas aqui, mexendo com o círculo trigonométrico de novo. Então, essa realmente é uma questão que somente aqueles heróis que vão fazer a AFA conseguem parar com calma, com tranquilidade, olhar tudo que está escrito ali e resolver. Parabéns aos candidatos da AFA, porque realmente não é fácil você enfrentar uma questão como essa no meio de uma prova. Essa era a questão 29 da prova. Então imagine como é que está a cabeça do cara quando ele vai começar a fazer essa questão, né? E aí, comenta aqui embaixo nos comentários, você resolveria essa questão na prova da AFA?
Eu digo que provavelmente eu iria deixar para o final. Caso sobrasse tempo, eu ia resolver essa questão. Se não sobrasse tempo, pelo menos se eu conseguisse começar a questão, talvez a gente ficasse entre A e B, né? E aí talvez eu conseguisse resolver isso daqui um pouquinho mais rápido, chutando entre uma dessas duas aí. Provavelmente eu ia chutar a letra B, porque eu acho que nenhuma verdadeira é sacanagem, né? Você fazer 3 afirmativas e todas elas serem falsas. Mas, importante você parar e ter tranquilidade se você for fazer uma prova da AFA, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muita gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.